Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João 9, ficarmos em pé para a leitura. Nós fazemos isto por reverência à palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar. Recebe mais uma vez nossas oferendas de sacrifício ao Senhor, na pregação, porque a glória é tua, quem fala é o Senhor, a obra poderosa, soberana é tua. Então louvamos a ti por isto, que minha voz seja usada por ti nesta noite, para comunicar a tua verdade, de uma maneira preciosa, o Senhor edificando os santos e chamando o teu povo eleito para a tão grande salvação. Glórias a ti, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu vou pregar sobre o verdadeiro pecador. Agora, antes de entrar na mensagem, eu tenho que dar o contexto para vocês, senão vocês não vão entender a passagem. Aliás, eu já fiz várias vezes isso aqui na igreja, mas eu sei que os irmãos não lembram. Normalmente, 1 João capítulo 1 é entendida como se Deus estivesse falando. É claro que Deus está falando com os crentes, óbvio. A Bíblia não foi escrita para incrédulos, ela foi escrita para crentes. Mas nós temos que entender o que está dentro do texto. Às vezes nós olhamos esse versículo aqui e falamos, Deus está falando com os crentes. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas dê uma olhada, irmão. Vocês não examinaram o texto. Não está falando de crentes. Sabe por quê? Porque todos os crentes já foram perdoados e purificados. Está falando para incrédulo. O que João está querendo dizer? Vocês podem olhar dentro dos versículos anteriores, que João está dando uma demonstração, um esclarecimento de quem é Deus. Ele diz, Deus é luz. João está colocando todo mundo aqui, não importa se é judeu ou gentio. Lá, ninguém pode entrar na presença de Deus se não for salvo. Não tem jeito. Ninguém vai entrar no céu se não for pelo sangue. Ninguém contemplará a glória do Senhor se não for salvo. É isso que ele está querendo dizer. Então ele apresenta aí, versículo 7. Está vendo aí? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero perguntar aqui, qual o crente que não já foi purificado? Não tem duas purificações, irmãos. Não existe isso. Perdão na Bíblia é tudo de uma vez para sempre. Existe uma confissão no crente contínua. Se eu ofendo ao meu Deus, eu sinto aquilo e confesso. Mas não é para mais esse serviço de purificação e perdão. É para que Deus me chame a andar com Ele. É para que não venha o solapo da disciplina. Não tem dois perdões. Não tem duas purificações na vida do crente. Cristo fez de uma vez por todas. Então, João está explicando no versículo 9 o que acontece quando o pecador confessa. Aí ele engloba todo mundo. Se confessarmos. Os irmãos vão perceber que para os crentes começa no capítulo 2. Aí sim, ele começa a falar com os crentes. Mas o capítulo 1, ele está mostrando o que é ser crente. Outro detalhezinho ainda nisto. Olha o versículo 8. Ele está mostrando aqui nesse versículo um perigo muito grande que acontece com muitos. Se dissermos
que não temos pecado nenhum. Qual a diferença de dizer para confessar? Tem muitas pessoas que querem dialogar com Deus. Eu vou tratar disso aqui hoje à noite. Mas com Deus não tem isso, não tem diálogo. O pecador chega em confissão. Então, quando o pecador diz: eu não tenho pecado nenhum, ele está negando a natureza maligna dele. E o versículo 10, olha a diferença, o versículo 8 e o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, está vendo a diferença aqui? No versículo 8, eu digo no íntimo, mesmo que eu não fale com a boca, mas lá dentro eu digo: eu não tenho pecado, eu sou um homem bom, eu não caí coisa nenhuma. No versículo 10, entretanto, ele diz: é o cometer, agora é o ato, se dissermos que não temos cometido pecado. Então os irmãos vão perceber que esse ensino, ele está entremeado dentro das Escrituras. Por exemplo, Salmos 32, 1. Estou preparando uma série de mensagens no Salmo 32. Mas ele diz: bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado, cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Está vendo as duas coisas juntas? O meu pecado e a transgressão minha. O que eu sou por natureza e o que eu fiz por maldade. Então essas duas coisas Deus tem que tratar. E Deus trata quando? Na confissão. Eu não sei se eu pude preparar os irmãos bem para a explicação desse versículo aqui, porque eu tenho que pregar aqui 4 vezes. Na primeira pregação, que é hoje, eu tratarei sobre o verdadeiro pecador. No próximo domingo eu vou tratar sobre o verdadeiro inimigo. Depois eu vou tratar sobre o verdadeiro Salvador. E por fim, a verdadeira salvação. Na realidade, eu estou pregando hoje à noite para incrédulos. Eu vou falar: pastor, cadê os incrédulos daqui? Não estou vendo ninguém. De fato, parece que nós temos um contexto de irmãos em Cristo aqui. Mas você sabe que a mensagem do Evangelho fortalece a gente? Outros sim. É que eu estou mandando mensagens para o Brasil inteiro e talvez o mundo. Quem sabe? A gente não sabe o que Deus faz. Então vamos lá. Para tratar sobre o verdadeiro pecador, vocês vão descobrir quem é esse pecador. Olha o texto. Por favor, irmãos, fixe os olhos no versículo 9. Está dizendo no começo: se confessarmos. Sabe por quê? O verdadeiro pecador é aquele que confessa. Agora, você está vendo aqui, irmãos? Diferente. O verdadeiro pecador não é aquele que frequentou uma igreja, que foi batizado. Não. É aquele que confessou. Confessar. O que significa isto? Vamos lá. Em primeiro lugar, que confissão é a coisa mais humilhante para nós. Não tem coisa mais impossível para o pecador do que chegar a Deus em confissão. Ele chega a Deus xingando a Deus, blasfemando de Deus, dando as costas para Deus. Mas o maior milagre é quando ele chega em confissão. Deixa eu colocar o óculos aqui, senão não vejo direito. O pecador não é chamado para falar com Deus. Está tudo bem, não. Chega em confissão. Por que confissão? Porque é milagre.
Se você vê um pecador entrando aqui na igreja, atrás da verdade, querendo saber como ele poderá ser salvo, como ele poderá ser resgatado, como ele poderá ser escapar do inferno, quem me poderá salvar? É um pecador em confissão. Por que você diz assim, pastor? É milagre isso? É. Quando o homem abre a boca para confessar, é porque Deus puxou aquele pecador para si. Eu vou levar os irmãos para um texto aqui. Os irmãos vão sempre continuar com 1 João, porque nós vamos retomar aqui. É coisa rápida, tá? Jeremias 30, 21. Bem no capítulo 30, versículo 21, tá? Os irmãos vão ver ali o que é que Deus diz a respeito dele. Trinta, 21. Olha, nessa parte profética aqui, o Senhor diz, o seu príncipe, falando de Israel, procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei, agora veja como Deus age, aproximar de mim, e ele se chegará a mim, pois, agora veja a pergunta, quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Não tem jeito, irmãos. É impossível para um pecador se aproximar. Você chamar um pecador para falar com Deus, é como colocar um prato de alface para um leão. Ele vai querer? Não. Ninguém quer saber de Deus, irmãos. Não tem uma pessoa aqui em Ribeirão Preto que queira saber de Deus. Se tiver, porque é salvo, porque foi atraído, porque foi chamado. Todos os homens são por natureza inimigos. O movimento que tem hoje sempre está atacando, dando paulada nos demônios. Mas sabe, a Bíblia dá uma paulada nos pecadores. Se o homem não se converter, Deus tem a sua flecha apontada para ele. É isso, queridos irmãos. Vamos adiante, voltando para 1 João. Outro detalhe é que quando o pecador se aproxima de Deus em confissão, é obra atuante do Espírito Santo. Olha, irmãos, quando o homem abre a boca, é para falar o quê? Ele fala de futebol, ele vai falar de política, ele vai falar de sexo, ele vai falar das outras coisas da vida, de ganhar dinheiro, emprego, além de outras coisas mais feias, mas falar de Deus. Eu não sei se os irmãos lembram quando eu preguei em Sofonias aqui, que Deus ia purificar os lábios dos pecadores para falar com Ele. Não tem outro jeito. Tem que ser obra do Espírito de Deus. É chamada obra da vivificação. Você, querido irmão, você tinha toda a inclinação para o mal. Agora você pode adorar seu Deus. Eu vejo como Satanás está fazendo para fazer novas igrejas agora, com o título de adoradores. Chegou um casal aqui há pouco domingo atrás. Ele entrou dizendo, eu vim para adorar. Eu falei, nós estamos também aqui para adorar, né? Mas a adoração dele foi uma coisa embutida na mente do casal ali. Eles pensavam que Deus está atrás disso. Mas na realidade, Deus opera primeiro com confissão. Eu vou mais adiante, irmãos. É também revelador. Confissão é algo revelador.
Quando você vê alguém em confissão, você tem um amigo, que está querendo, olha, como é que eu posso fazer para ser salvo? Pode ter certeza que Deus está abrindo a boca dele. Pode ter certeza que você tem uma alma ali que quer ir a Cristo. É algo revelador, irmãos, porque o pecador foi achado. Você lembra daquele hino que nós cantamos? Eu nas trevas vagueava, eu estava longe de Deus. É o testemunho de uma alma perdida. Esse tempo atrás eu preguei na igreja do pastor Cleito, depois do culto. Veio um rapaz da igreja que veio conversar comigo. Ele falou: pastor, eu estou estudando teologia lá no Mackenzie, em São Paulo. Ele diz: antes de eu me converter, eu tinha um ódio tremendo de Deus. Deus mudou tudo. Ele agora tem um ódio do pecado e ama Deus. Olha como Deus faz. Outro detalhe, irmãos, revela que o pecador foi humilhado. Os irmãos podem ter certeza que o homem no pecado odeia ser humilhado por Deus. Ele prefere 1.000.000 de vezes ser humilhado pelos outros. Se os irmãos olharem o livro de 2 Crônicas, Deus entregou Roboão o reino nas mãos de um rei chamado Sisaque, rei do Egito. O que é que Deus falou? Ele se arrependeu, mas Deus falou: eu vou entregar, para ele saber qual a diferença entre cair nas minhas mãos e cair nas mãos de um homem. Os homens preferem enfrentar o punhal dos homens, preferem enfrentar os golpes do diabo, preferem enfrentar as humilhações desta vida, do que cair na presença do Senhor. Ele prefere o inferno. Lá no inferno agora, tem milhões e milhões de pessoas gritando com raiva de Deus. Não tem arrependimento. Se você soltar um deles, eles voltam para beber, para fornicar, para adulterar, para mentir, para fazer essas coisas todas. Também, irmãos, o pecador, quando ele chega à confissão, ele se viu impossibilitado. Eu sempre falei aqui, quando Deus quer salvar alguém, não toma a frente de Deus. Eu já vi muitos pastores fazendo isso. Eles querem tanto alguém dentro da igreja, que toma a frente de Deus. Vamos lá, vamos dar um jeitinho aqui. Ele faz uma decisão. Espera um pouquinho. Sabe o que Deus faz? Ele tem um trabalho dele. Ele pega alguém, leva para o deserto. Quando eu falo deserto, é a linguagem espiritual. Depois do deserto, ele chama ele. Tem aquele momento de Deus. É claro, é óbvio, que se eu encontrar alguém na rua, ou um vizinho meu, ou um amigo meu, que é como uma laranja madura, já pronto a salvação, é urgente. Deus está falando, pode mostrar para ele que é a salvação minha. Mas em geral, irmãos, cuidemos para não, vamos dizer assim, estorvar o trabalho de Deus. Às vezes ele demora, mas quando ele opera mesmo. Salvação. Outro detalhe, queridos irmãos, vocês lembram do filho pródigo? O pai não foi atrás dele, não. Ele desceu, foi descendo, até que gastou toda a fortuna dele e chegou no fundo do poço. Se os irmãos olharem o capítulo 15 de Lucas, vocês vão perceber que não é uma parábola, é uma história contada por Jesus. Aconteceu aquilo. E se aquele moço era judeu, ele foi para comer as bolotas dos porcos, coisa mais abominável para judeu. Mas quando ele estava lá embaixo, na pior condição, foi que ele lembrou. É claro que ele ensaiou. Ele chegou e disse: pai, quando ele voltou, maltrapilho, com fome,
Pai, pequei contra os céus perante o Senhor. Isso é confissão. Faz de mim um jornalista, ou jornaleiro, digo melhor, jornalista não. Os irmãos lembram? Olha a confissão de Raabe. Quando ela acolheu os espias, ela simplesmente tomou o lado dos judeus. O Deus de vocês é o meu Deus. Eu estou demonstrando que eu quero que o seu Deus me livre a minha família. Olha Ruth, quando ela acompanhou Noemi. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Em outras palavras, ela está fazendo a confissão perante a sogra dela. Era a confissão que ela tinha no coração. Não precisava mais nada. Ruth era uma crente. E quando Boaz viu aquela jovem viúva, tão bela, viu as qualidades dela, falou, vou tomar essa menina para casar com ela. E casou mesmo. Ele foi um incrível cavalheiro. Mas notem, queridos irmãos, veja bem, o pecador compreendeu a glória de Deus na confissão. Quem nunca compreendeu quem é Jesus e quem é Ele mesmo, como vai confessar? Você lembra de Jó? Incrível, mas ele era um crente. Mas quando chegou no final do seu livro, ele falou, estou com a mão na boca, eu vou colocar no pó. O que eu vou falar? Vou ficar quieto, depois de te ver. Confissão, meus irmãos. O pecador também vê que precisa de misericórdia. É a palavra menos usada hoje. Misericórdia. Irmãos, por favor, não confunda. Tem até pastores confundindo misericórdia com graça. Há total diferença. Graça é Deus alcançando os dele. Misericórdia é como Deus se aproxima de um perverso, do imundo, na linguagem mais bíblica ainda, de um leproso espiritual, e toca nele. Isso é misericórdia. Quando o pecador chega a Cristo, ele não olha os defeitos dos outros, ele não olha a culpa dos outros, ele vê sua própria culpa. Foi assim que o profeta Isaías, novinho, viu sua própria culpa. Ele disse, ai de mim, eu vou morrer. Ele viu a culpa do povo, ele disse, meu povo também está assim. Foi depois disso que ele foi chamado. Outro detalhe, queridos irmãos, o pecador que confessa, ele não vê nenhum direito nele mesmo, nenhum direito. O que ele merece? Eu sou digno do inferno, só. Um pecador perverso, ofendi a Deus na minha vida. Eu pensei que eu era alguma coisa, mas eu era nada. Um pastor na Fiel, um americano, ele diz, a respeito daquele versículo em Isaías, quando Deus fala com o povo de Israel, vós sois menos do que nada. Ele disse, vocês sabem o que é ser menos do que nada? Pega um giz, faz um zero no quadro negro. Depois pega o apagador e apaga. Menos do que nada. Também, irmãos, quando o pecador chega em confissão, a confissão, irmãos, é o único elemento que fala a verdade. Quando eu casei com minha esposa, eu fiz um juramento e aquilo é a confissão de amá-la. Com todo o defeito meu, o Senhor tem me dado graça para isso. Isso é confissão. Os irmãos lembram quando Herodes viu a filha de Herodias, ele era um homem perverso, dançando. Ele ficou tão impulsionado sexualmente,
que ele confessou: eu te darei a metade do reino. Isso é confissão, tomado pelo coração. Está vendo, queridos irmãos? Confissão é o coração cheio de maldade, com a porta escancarada e todo o vitupério, toda maldade, todo o domínio do pecado saindo, escorraçados dali, e quando saem todos, Cristo entra. O comando agora é dele. Vocês podem perceber que o crente não tem problema com o coração dele, tem problema com a carne dele. Está vendo? Com o coração não, porque já pela confissão foi tudo tirado. Todo o problema do homem é no coração. Tudo. Não é se ele é pobre, se ele tem uma aparência feia ou bonita, não tem nada a ver. O problema do homem é no coração dele. Lida com o coração, e nós lidamos com o homem inteiro. Veja bem, outro detalhe, é algo incompreensível o entendimento do homem. Quando Paulo saiu, depois daqueles 3 dias, foram 3 dias que o velho homem morreu, e ergueu dali um novo homem. Ninguém podia compreender. O que aconteceu com esse homem? Ele era assim, agora está diferente. Isso é confissão, irmãos. Outro detalhe, tem algumas colocações bíblicas sobre isto. Que queres que eu faça? Lembra-te de mim. Afasta-te de mim, eu sou um pecador. Pequei contra o Senhor, conforme Davi fala. Ai de mim, estou perdido. Você lembra daquela mulher adúltera, quando chegou aos pés de Jesus? Ela não falou nada, mas as lágrimas que caíam do rosto dela, era a confissão dela. Nem sempre o pecador que se arrepende, fala alguma coisa, mas você percebe de uma alma em agonia perante Deus. Confissão. E vocês lembram de Zaqueu? Quando Jesus entrou na casa dele e apresentou a ele a salvação. Zaqueu abriu a boca. Não era aquele homem mais amante do dinheiro. Ele falou: Senhor, resolvo dar. Aquele apego de amor pelo dinheiro acabou. Morreu essa idolatria. Agora, vamos ao aspecto negativo? Vamos. Quando não há confissão, o que acontece? Vamos lá. Primeiro, o pecado continua. Nota, eu falei, irmãos, o pecado, coloquei no singular. O domínio do pecado continua. E você não consegue segurar uma pessoa dessa dentro da igreja, a não ser que você dá uma atividade para ela. Se você conseguir dar uma atividade, ela vai funcionar. Mas quando acabar de dar aquela cordinha toda, ela vai voltar ao que ela era. Queridos irmãos, o que está acontecendo hoje dentro das igrejas, e já enfrentei, os irmãos sabem do que eu enfrentei aqui, elementos que nunca conheceram o Senhor, eles podem estar dentro da igreja, mas o mundo é o lugar deles. Por quê? Não foi mudado o coração. Não. A liderança do pecado está lá. Tem um amorzinho secreto na alma. Um amor ao dinheiro. Um amor ao adultério. Um amor aos prazeres do mundo. Um amor à mentira. Tem algo na vida de um homem que nunca confessou, que ele ama mais do que Jesus. Vocês podem perceber,
uma pessoa não salva, ele põe Jesus em primeiro lugar. Mas na realidade, ele diz, Jesus está em primeiro lugar, depois vem as outras coisas. Mas na realidade isso é mentira, irmãos. O salvo não põe Jesus em primeiro lugar. Jesus é o único. Ele é o Senhor. Onde Ele reina, é tudo ordenado por Ele. Minha boca, meus pensamentos, minhas emoções, tudo ordenado por Ele. Se eu posso amar Dona Nádia, é porque Ele me ensina. Se ela pode me amar, é porque Ele a ensina. Está vendo? Então, queridos, sem confissão, o pecado continua dominando o íntimo da pessoa. Vocês lembram de Simão? Quando ele chegou e disse que abraçou a fé, Atos capítulo 8. Foi até batizado. Mas quando a oportunidade chegou, olha lá Simão, querendo também, dando dinheiro para os apóstolos para receber o poder do Espírito Santo. Um homem não crente. E dizem que mais tarde ele inventou chamado, eu esqueço o nome do que era feito. Ele usava as coisas espirituais para roubar do povo, como acontece hoje com esses elementos, né? Que nós já sabemos quem são. Com o pecado ali, a maldade continua, arraiga ali, não sai. Eu me lembro quando eu era pequeno, irmãos, eu estava na igreja, mas meu coração era do mundo. Eu podia cantar numa igreja, mas meu coração era mundano. Foi depois que Cristo compadeceu de mim, que Ele tirou essas coisas da minha vida. Outro detalhe, queridos irmãos, há uma também disposição para a perversidade. Eu me lembro que eu preguei numa igreja, fui pastor de uma igreja, onde tinha um homem, e quando ele começou a ouvir minhas mensagens, ele quase se contorcia dentro do banco, e ele estava fazendo de tudo para que eu saísse da igreja. E quando ele percebeu que eu não saía, ele saiu da cidade. Por quê? Ele tinha problema na vida dele, de perversidade, e nunca sai. Você não consegue transitar com um homem não salvo para o céu. Você vai ter que arrastá-lo. Ele não tem perna para andar. Ele não tem olhos para ver a esperança da glória. Ele não suporta o peso da cruz, as dificuldades que tem de transitar até chegar no portal celestial. É guerra até lá. O cristianismo de hoje não sabe disso. Outro detalhe, queridos irmãos, até os crentes, se você, irmão, tem algo errado na vida que você não se dispôs a confessar diante de Deus, a Deus solta você no seu orgulho e você fica perverso. Olha, se houve alguém que foi incrivelmente um rei piedoso, foi o rei Asa. Você vê a história dele melhor em 2 Crônicas, a partir do capítulo 14. Excelente rei. Mas quando ele se uniu com reis da Síria para defender Israel, foi a miséria dele. O profeta chegou para ele: você, ao invés de pedir conselho de Deus, você foi buscar ajuda deles? O que fez Asa? Ficou com raiva, mandou prender o profeta. Olha o que acontece. Crentes, Deus solta a gente por causa disso. Ele deixa a gente tombar, para Ele mostrar o quanto o orgulho é prejudicial, prejudica o nosso próximo. Nós começamos a ofender os outros.
E nós fomos chamados para mostrar o amor de Cristo. Outro detalhe, queridos irmãos, vai manifestar atitude de fuga. Se não houve confissão, mensagens como essa espantarão as pessoas. Se você não foi salvo, você não vai aguentar isto. Você ficará com medo. Queridos irmãos, o homem no pecado, ele recebe a mensagem de Deus como espada, furando ele, diz: isso dói. Ele começa a fugir, ele começa a escapar. Ele diz: vou procurar uma igreja mais fácil para mim. Olha, queridos, o que acontece? Veja bem, lembra de Judas? Judas fugiu no seu orgulho. Ele passou 3 anos trabalhando com os apóstolos, vendo os milagres de Deus, mas o seu amor infernal pelo dinheiro era maior do que tudo. E foi exatamente o peso desse pecado, foi o peso das 30 moedas de prata que puxou para o abismo abaixo. Também, quando não há confissão, dará a impressão de que houve conversão, às vezes um choro, mas aquilo passa. Choro nenhum demonstra. É uma atitude séria concernente à Bíblia. Consagração na frente, dobrar o joelho e dizer: amanhã eu vou viver melhor. Isso passa. Isso é igual neblina, irmãos. A atitude do crente sincero é confissão para nunca mais voltar àquilo que havia feito. E com o pecador, eu não quero mais saber do mundo que eu deixei para trás. Confissão. Vocês lembram, irmãos, de Faraó? Se vocês olharem para Faraó no começo de Êxodo, dá uma impressão de que Faraó tinha se convertido. Quando as pragas começaram a picar seu corpo, penetraram aquelas pragas tudo dentro do palácio, elementos perversos não importam com o povo, ele quer o seu bem-estar, já viu? Todo governante perverso, egoísta, ele se ocupa com seu bel prazer, ele não importa se o povo está passando miséria. Ele viu as pragas de Deus tomando conta do Egito, destruindo todo o Egito. Olha, os 7 anos de fartura, 500 anos antes, foi totalmente esquecido. E agora Deus, em poucos momentos, poucos dias, fazendo as pragas, trazer tortura para o Egito. Parecia que ele tinha se convertido. Por favor, pode ir, ore também por mim, ore, não vai muito longe não. Dá impressão de conversão, quando não é. Às vezes nós contamos como conversão. Olha, fulano de tal se converteu. Não, foi apenas sabe quando chove, as águas transbordam um pouco, quando para de chover, volta tudo a normal. Satanás também, quando não há confissão, ele se manifestará ativo como Deus. Satanás assiste nossos cultos. Eu não posso vê-lo porque ele é um anjo, mas eu não ficarei surpreendido se ele não mandou algum emissário dele aqui, para descobrir como nos atacar, como ele tem feito. Mas notem, queridos, quando uma pessoa não se confessa, Satanás chega perto dele, dá um abraço, dá um beijinho de amigo, pode ver, eu tenho alguém melhor do que pastor Davi Sena para pregar para você, eu tenho um lugar onde você vai achar muitas bênçãos, eu sou Deus. Então ele enfeita o ego, ele faz a pessoa sentir como se alguém tivesse com dó dela. Deus não tem dó de ninguém não. Confesse e você vai achar um Deus maravilhoso.
cobrirá você de uma tão grande salvação. Vamos agora, irmãos, para a bênção da confissão. É a última parte. Qual é a bênção da confissão? Indica que o pecador, ele foi ao lugar certo. Eu tenho atacado as mensagens de hoje. Tenho e faço muito. Os pastores em geral são meus amigos, são colegas, eu os amo muito. Mas eles têm falado de coisas periféricas nas igrejas. De família, tá? E de outras coisinhas que envolvem a vida. Mas sabe qual é a mensagem da Bíblia? A cruz. Ah? Hoje de manhã eu preguei em Cantares. A igreja e sua posição. Mas ali está mostrando quem é a igreja, de onde ela veio. Irmãos, a mensagem central da Bíblia é a cruz. Eu sempre cito para os irmãos aqui, 1 Coríntios. Sabe por quê? Porque em Corinto estava acontecendo exatamente o que acontece hoje. Ah, eu gosto daquele pastor fulano de tal, ele é um mito. Eu gosto daquele outro pastor porque ele, olha, como ele fala coisa bonita. Estava acontecendo na igreja de Corinto. Uns gostavam de Pedro, tinha o partido de Pedro, o PP. Tinha também o outro partido de Paulo, PP também. Porque Paulo falava bonito. Mas tinha um PA, partido de Apolo. Apolo era um homem incrivelmente esperto, inteligente. E o povo admirava ele. Então criou diversos partidos dentro da igreja. Tinha um grupinho mais espirituais, que era o grupo de Jesus. Então tinha várias entidades dentro da igreja de Corinto. E Paulo atacou aquilo. Ele disse o quê? Quando eu estive entre vós, quando eu fui aí, eu não fiquei pregando sobre outra coisa. Eu não fiquei falando línguas bonitas para vocês me deixar ficarem impressionados comigo, achando que eu sou muito inteligente. Eu não fiquei pregando sobre, vamos dizer, os filósofos da Grécia. A minha mensagem foi da cruz. Sabe por que eu fiz isso? Para que ninguém de vocês pudesse olhar para mim. É a loucura da cruz. Então Paulo foi bem enfático, irmãos. Ele diz no capítulo 2, dê uma olhada para dentro da igreja. Olha a liderança, os diáconos, os pastores. Dá uma olhadinha lá atrás. O que é a igreja de Cristo? São homens e mulheres simples que se converteram. E quem fez isso? A obra da cruz. Eu, Paulo, Pedro, Apolo e outros, nós não somos nada. É a mensagem da cruz, queridos irmãos. Eu repito aqui o que eu sempre estou falando, enfatizando com a igreja. Dê uma olhada em toda a Bíblia que vocês vão olhar, desde Gênesis até Apocalipse, o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto. Eu sou o que sou por Ele. Ele que me remiu. Eu conheci algumas pessoas que queriam, correram atrás da doutrina da graça. Eu creio na doutrina da eleição, e ficaram fantasiados pela doutrina da eleição. Eu também creio. Mas a doutrina da eleição não salva ninguém. É a cruz. Eu conheci um casal que veio aqui. Eles dois terminaram o culto, saíram como que fugindo daqui, por causa da mensagem da cruz. Eles queriam ouvir da eleição. Eu não tenho a mensagem da eleição. Você sabe que você quer ver a eleição? Suba até o Calvário. Suba até o lugar
onde o Rei da Glória, tornando-se Cordeiro de Deus, foi morto e tirou meu fardo que pesava sobre mim. De lá, pela luz que vem da cruz, eu vejo o passado, que Deus me escolheu, e vejo o futuro, que eu irei morar com Ele para sempre. Essa é a história, vem da cruz. Corta a cruz, desliga a cruz. É igual a usina, irmãos, que nos traz energia elétrica. Eu não sei de onde vem a nossa energia, se é Itaipu, mas tirou aquela energia, apaga tudo. Cortou a mensagem da cruz, apaga tudo. O povo começa a ficar idólatra, adorar pastores. Não, nós olhamos para o Cordeiro. Então, queridos irmãos, não há meio de achegar a Deus fora da cruz. Ninguém entrará no céu procurando o atalho. Não tem jeito. Ou você sobe até a cruz em confissão. Onde está aquele que morreu por mim? Eu quero contemplar o meu Cordeiro. Ele pode me purificar dos meus pecados. Essa é a nossa história. Não tem jeito. Eu posso pegar alguém, trazê-lo para a minha igreja, ensinar os princípios da igreja, ensinar os cânticos nossos, mas ele não se converteu, até ele conhecer a Cristo. Outro detalhe, o pecador, quando vai a Cristo, ele é ouvido por Deus. Meus queridos, será que eu tenho que enfatizar tanto isso cada vez? Dá uma olhadinha no tabernáculo. Qual era a primeira coisa que tinha na entrada? O altar de holocausto. Era ali que o cordeiro era morto. Dali podia ter acesso a Deus. Como é que eu vou entrar no céu sem o poder do sangue? Eu tenho falado com os pais. Vocês querem que seus filhos sejam salvos? Falem que eles são pecadores, que eles não nasceram anjinhos coisa nenhuma. Eles nasceram no pecado e precisam de um Salvador. Outro detalhe, irmãos, os olhos do Senhor estão atentos. O Senhor não perde os dele, não perde. O Senhor não é ludibriado, eu sou. Por confiar no homem, a gente sempre é ludibriado. Mas olhe para o Salvador. Deus lhe aceita em Cristo. Se não for em Cristo, Ele não vai lhe aceitar. Você um dia vai ouvir do lábio do Senhor: nunca te conheci, nunca, aparta de mim. Isso é sério. Outro detalhe, irmãos, impressionante, mas quando o homem confessa, sabe de uma coisa? A vida dele será contínua confissão. Todo dia um salvo depende do Senhor. Você não pode sair de casa sem falar: Senhor, eu sou fraco, eu posso errar, eu vou sair de casa, eu posso acidentar ali, tem perigo à minha frente, Senhor. Os irmãos podem olhar os hinos do nosso cantor. Esses hinos estão encharcados de confissão, encharcados. Aqueles homens e mulheres do passado, eles entendiam a vida cristã assim. Não era saltando de alegria, aleluia, glória, graça, não. Eles entendiam como guerra. A cruz que me deu para eu levar, as dores que a mim vêm assolar. Se tu meu guia, Cristo, estou medroso de andar sozinho pela escuridão. Os salvos entendem isso cada dia e se apegam a Cristo fervorosamente. Os homens crentes sabem dos perigos sexuais que eles passam aí fora. Eles se apegam a quem? A Cristo. As mulheres também. Nós estamos vivendo em dias extremamente perigosos. Então, vida cristã é assim. Cada dia eu me seguro no meu Senhor. Falo: Senhor, me socorre. Dê o selo no meu braço, por favor. E outro detalhe, queridos irmãos,
não haverá temor dos homens. Não. Quando o homem confessa a Cristo, ele nunca vai temer os homens mais. Os irmãos podem olhar a história dos fiéis que morreram. É porque nós não passamos pelo terror dos comunistas ainda aqui. Mas se o presidente da República fosse terrorista, nossa igreja já teria sido fechada. E vocês que amam a Cristo iam ser testados. Foi na Rússia, na Romênia, na Áustria, em outros países, que os santos de Deus sofreram e não abriram mão. Peter, um dos que traziam notícias da Rússia, naquele tempo estava em Uberlândia, e ele contava o que sofriam aqueles irmãos. Quando abriram a porta da Rússia, vários irmãos usavam óculos escuros. Quando eles tiravam, um estava sem olho, e eles contavam como eles arrancavam o olho deles. Eles falavam o quê? Nós tremíamos totalmente, todo o nosso ser tremia de dor, mas a rocha estava firme. Queridos irmãos, quando o homem se confessa, ele entende que tem um pastor ao seu lado. Nunca falha. Ele diz: nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Eu não sei o que virá para nós amanhã ou depois. Eu não sei o que nos espera. Então nós temos que ficar preparados para os dias difíceis. Muitos deixaram a igreja aqui porque falharam na confissão. Falharam. Na hora H, fugiram. Não aguentaram a pressão. Outro detalhe. Sabe, haverá temor a Deus contínuo. Na igreja primitiva, a igreja era conhecida por isso. Habitava nos santos o temor do Senhor. Eles fugiam do pecado. Eles tinham medo do pecado. Escapavam. É porque, irmãos, nós estamos tão acostumados a ver esse sistema moderno de evangelho hoje. Gente chamada crente brincando com o mal. Não foi essa a nossa história. Olha a história dos batistas. Homens e mulheres fiéis. A nossa história é assim. Sabe de uma coisa para terminar? Sabe o que Cristo vai fazer conosco? Vamos abrir para Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ele diz então: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Eu gosto disso demais. A palavra vencedor aqui está no perfeito, indicando que a pessoa, ela é vencedora para sempre. Incrível! A nossa vitória consiste no fato de que Cristo me tornou mais do que vencedor. Nós podemos viver de segunda a segunda, vitoriosos. Vocês, queridos aqui que são crentes, vocês são as únicas pessoas com os outros crentes no mundo que vencem Satanás, que vence o mundo, que vence o pecado. Impressionante. Nós estamos vivendo no mundo agora
Um mundo terrível. As mulheres tomando a frente, querendo ser homens. Os verdadeiros crentes passam por tudo isso. Nós não queremos isso. Nós vamos viver nossa vida normal. Mulher, mulher, homem, homem. Cada um cumprindo o seu dever. Esse é o vencedor. Aí o que ele diz mais? De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Impressionante, ele diz, de modo nenhum. Mas será possível que ele ia apagar? Não, ele diz de modo nenhum. Ele diz, não vou fazer. São os meus servos, fiéis. Não tem nenhum crente no inferno agora. Todos os salvos que morreram estão no céu. Mas notem, irmãos, o que ele diz mais. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai. E lembra de Lucas 12? E diante dos anjos do meu Pai. Está vendo? Então, santos de Deus, por que viver derrotados? Vocês têm uma jornada triunfante pela frente. E mesmo que a morte chegue, Ele nunca vai lhe abandonar. Os médicos vão lavar as mãos, não tem mais jeito. Os parentes vão ficar só esperando e chorando. E o Senhor perto, dizendo, eu vim te buscar. Vou te levar para estar comigo para sempre. Morreu hoje pastor Artêmio Júnior, filho do diretor do Maranata, onde eu estudei. Covid. Foi uma luta tremenda para ele. Na hora final, quando a morte chegar, a voz do Senhor só nos há de alertar. E mesmo na morte eu hei de cantar, com plena certeza, meu Deus proverá. Essa é a história da nossa confissão. E sabem de uma coisa, para encerrar, a sua confissão paira em você. Seus parentes veem isso, ele é crente. Ele não larga a isso, não. O diabo tenta e foge. Ele está batendo em lugar que ele não consegue vencer. Pode ter certeza. Sozinho você vence tudo. Talvez nesta noite tenha alguém, um pecador arrependido, que queira converter-se a Cristo. Que maravilha. Pode chegar. Jesus salva. Ele não vai deixar para outro dia. Chegou na presença dele, invocando o nome dele, ele salva na hora, imediatamente. Vamos ficar em pé.